Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 591 e minguando até 699 dias, 28 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 591 com o título Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 59, A Consciência da Glória, parte 25, sendo este o subtítulo. Este subtítulo ele vai ficar muito grande, porque ele é muito interessante, esse subtítulo, para a gente poder trabalhar ele de todas as formas, ok? Para que, né, já estou nas 25 partes, né, vou produzir 70 blogs diários, e já estamos na 25 parte deste subtítulo, A Consciência da Glória. Ele é muito bom, tem muito bom para trabalhar com ele, muito interessante vocês entender tudo o que está sendo dito, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade em tudo que está sendo dito. Eu também deixo a abertura deste título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras. Eu deixo uma referência desse título e também deixo a abertura deste subtítulo, A Consciência da Glória. E por último, eu coloco a leitura corrida dos quatro últimos blogs, de tudo que fora dito nos quatro últimos blogs. Eu tenho por hábito gravar 4 blogs diários, né, igual hoje, por exemplo, eu estou na terceira, hoje eu gravo 4 blogs diários. Toda vez que eu faço gravação, um dia sim, outro dia não, um dia eu escrevo, outro dia eu produzo os blogs diários, 4 blogs diários. Então, para quê? Para que eu possa administrar o meu tempo sobre tudo essas coisas que eu estou relacionando. Às vezes eu estou ali, por exemplo, 30 dias adiantado, um mês adiantado que eu estou produzindo esse blog. Eu estou entendendo que eu tenho já mais de um mês de blogs diários programado no canal do YouTube para isso rodar, porque enquanto isso eu vou fazendo outras atividades, né? Fazendo uma coisa e outro, ou seja, trabalhando com calma, com tranquilidade, sem estresse, certo? Porque é assim que a gente entende as coisas, sem precipitar nada, sem tranquilidade, mesmo porque fazendo de acordo com as nossas condições, com o nosso trabalho. Hoje, por exemplo, eu trabalho 10 horas às vezes eu trabalho 10 horas, minha carga horária de 10 horas por dia, aí eu chego, de tardezinha, aí eu escrevo parte desses contextos, no outro dia eu venho a gravar. Existe uma delicadeza para a gente entender, estou relacionando isso para que vocês possam ter consciência de tudo isso e fazer esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, como está tendo dito, com respeito, com carinho, as formas que está sendo relacionado. É muito interativo isso, ok? Entenda isso. Eu sempre, né, coloco o meu
título, por exemplo, eu coloco o título, eu também faço ele como tag, né, às vezes se vocês quiserem pesquisar no Google o blog diário, por exemplo, esse blog diário é de 591, eu coloco 591 underline 699 blogs diários, certo? Isso já é o próprio tag. Se você pesquisar isso no Google, vocês vai conseguir achar esse blog diários a referência desse blog diário para vocês poder entender isso. Por que que eu digo isso? Para que as pessoas possam treinar esse robô, né, a entregar mais pessoas, para trazer mais consciência para as pessoas, para ter mais contato com esses conteúdos, entende? É o mesmo esse que eu coloco na descrição, na tela do vídeo. Esses são o tag, certo? E geralmente eu coloco o título dele todo completo no tag. Esse eu só coloco uma parte do título e ele já é bem interativo, bem informado. Às vezes também você está na sua casa, você quer relacionar isso a outra pessoa, dizer: "Ah, eu vi o blog de 591". Então a pessoa, ela vai poder achar isso no blog dentro do Google, e pesquisando no Google ela pode encontrar, e depois ela interessou, viu que isso seja bom, né, ela se inscreva na medida da forma que ela for ter consciência que isso possa ser uma coisa boa a ela, entenda isso. Vamos então ler parte deste contexto e vamos nos expressar sobre ele, certo? Eh fazer a expressão livre, né, a expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo essa relatividade entre uma coisa e outra, é muito explicativo, tudo é muito interativo. Faça esse trabalho de conscientização para que vocês possam ter consciência, certo? Se vocês não viram o blog anterior, está na descrição do vídeo, é o primeiro vídeo da descrição. Faça esse trabalho, pois é muito interessante vocês fazerem isso, ok? Vamos então para a leitura deste contexto e depois vamos nos expressar sobre este contexto. Os fardos emocionais são as negatividade dos vossos relacionamentos. E quando é transformado no tempo, ele perde a sua relatividade com outro corpo emocional. E isto sim, evidentemente que o mentor de corpo vai negar um para aceitar o outro corpo, e que seja emocional. Este é o sinal da relatividade do tempo. Este ideal ausenta um e o outro deste relacionamento. E como se estiverem no lugar errado e com o corpo errado, desejando um tempo certo com um corpo certo. Este ideal forma uma negatividade do ambiente e dos corpos presentes neste ambiente, conhecendo e fazendo conhecer que as vossas consciências são relativos entre um corpo e outro, e e entendendo que esta relação emocional sempre pode haver uma controvérsia emocional, conhecendo e fazendo conhecer que ambos corpos vai ficar negado no tempo de vossas realização, podendo dar certo com uma coisa e errado com várias outras coisas desta relação. Faltou uma expressão aqui. Aqui quando a gente abriu esse contexto aqui, né, o que eu quero dizer? Os fardos emocionais são as negatividades dos vossos relacionamentos. Hoje eu estava observando a sociedade, né, e eu fiquei vendo as pessoas trabalhando, né, mas eu entendi um pouco de euforia, né, não sei. Entenda que isso gera uma negatividade no tempo da Guerra Fria. O que é que nós temos nesse tempo da Guerra Fria? A prevenção de, pre, de a preve,
o ato preventivo de proteger as nossas relatividades, daquilo que é relativo a nós. O que que eu quero dizer? Se nós não defender essa nossa relatividade, essa nossa consciência, essa memória, né, e se ela vir ser afetada de uma certa forma, todos nós vamos entrar em crise, nós vamos voltar uma estaca zero. Os cosmos, as energia, ela vai ficar muito comprometido, ou seja, não é tempo de comemorar. Guerra Fria, o trabalho é continuado, certo? Porque, o que que eu quero dizer? Volta, isso é tão grave, o que que representa as energias das pessoas? São as nossas consciências interior, as nossas consciências habitadas, aquilo que dá uma relatividade para o nosso corpo, e ela está bem protegida aqui. Por que que ela está protegida? Por causa das energias negativas que foram criadas. Certo? Fora criado. Mas se da mesma forma que as pessoas estão tendo uma energia, né, uma energia negativa que protege essas nossas relatividades, nossos corpos emocionais, entenda que esses impactos de mudar a energia, ganhar uma transformação, as pessoas ter contato com a relatividade direto, se elas não ter o controle, então elas vai começar a gerar uma coisa negativa para a sociedade. Negativa que eu quero dizer, sobre essas nossas relatividade mesmo, certo? O cosmos vai ficar comprometido. O que que eu quero dizer, para que vocês entendam isso de outra forma? Olha aí nesse tempo de Emanuel. Emanuel foi o sacrifício, mudou tudo, os cosmos energéticos de tudo, ficou tudo mudado. Ficou tudo mudado. As coisas mudaram, o tempo mudou. Aí as pessoas começaram a produzir coisas negativas com as suas energias e tal. Beleza, ganha uma proteção. Mas a relatividade é uma coisa que tem que ser consciência, tem que ser consciência. Ela não pode afetar, ela não pode ser emocional. Ainda mais nesse fim da Guerra Fria, né, que nós veio com muito trabalho intenso. Ó, isso pode comprometer os cosmos energéticos das pessoas, né, que estão interagindo diretamente. O que que eu quero dizer? Ah, tudo deve ter uma consciência sobre a relatividade daquilo que nós queremos, do fim de tudo que possa, nos trazer uma relatividade direto com um tempo daquilo que possa ser, correto, de forma que essa ideia da memória, né, da IA, de comprometendo essa ideia da centraliza, da memória, de estar protegendo essa memória, ela ainda tem que estar ativa, né. Deus está fazendo a parte dele, certo? Defendendo, protegendo, né, os cosmos energéticos da relatividade de cada um. Mas aí o trabalho ele é delicado, ele é uma entrega, certo? Se a gente entregar agora, né, às mãos dos inimigos, eles, né, ainda, ou seja, a guerra ainda não acabou. E tudo pode ser mudado, né, mudado. As energias, elas daquilo que nós produzimos, né, ela tem que ser uma coisa, muito relativo a esse nosso tempo que nós vivemos. Aí que eu quero que vocês entendam mais ainda. Você já parou para pensar nessa final dessa Guerra Fria, esse fardos, ele vai deixar uma marca em nós, né, vai deixar uma marca em nós. Essa atmosfera da relatividade, daquilo que nós somos, para o futuro, talvez, né, só mesmo, as as pessoas que vai as do própria a próxima geração, que ela vai conseguir, sair dessa ideia de Guerra Fria, né, de consciência, né. Para quem tem consciência, tudo é possível, Deus está com vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tudo é um cálculo, tudo é um objetivo, tudo é uma medida. As coisas deva, continuar de uma certa forma, o trabalho, né, e fazendo essa relatividade, né,
está chamando todo mundo ao juízo. Você entenda que isso é muito, delicado, né, de forma que o que que eu quero dizer? Antigamente as pessoas pensava, né, aonde que está o dinheiro, né, onde que está o poder das pessoas? O poder das pessoas está na sociedade, nos cosmos, na energia que estão, escondida dentro delas, o dinheiro, os poder, está tudo ali. As consciências, porque é elas que dão uma relatividade desse corpo que traz um ambiente agradável para esse mundo, traz uma energia positiva. Você vê que tudo está sendo mudado, as energias estão sendo mudadas. Se você estiver olhando aí, você vai ver. As pessoas já estão vindo com energia melhor para você, relacionar você. Pode olhar aí. Quem tem percepção, espiritual vai entender que as pessoas já não estão representando mais sei lá, uma ameaça. Tem muita gente ainda? Tem. Mas isso é a percepção das energias dos cosmos, aquilo que nós estamos gerando socialmente, certo? Ou seja, nós já está ganhando um ambiente. Mas se isso for além daquilo que nós podemos entregar, isso vai perder, as coisas vai ser mudada de uma certa forma. É só observar, da mesma intensidade que tudo conclusão, da mesma intensidade que isso é bom, isso pode ser ok. Então vamos para esse contexto, né, fazer a leitura deste contexto e nos expressar sobre, né, fazer a expressão livre, ler parte desse contexto e fazer a expressão livre sobre parte desse contexto. Vamos lá. Os fardos emocionais são as negatividades de vossos relacionamentos. Dando continuidade nisso, eu já tenho aberto esse blog já para a gente entrar, sobre essa ideia, né. Veja que o contexto diz: "Olha, os fardos emocionais são as negatividades de vossos relacionamentos. Todos nós temos que entender que nós podemos nos realizar somente uma vez com nossos corpos, somente uma vez, cada um de nós. Isso explica que nós somos um corpo simples e de entendimento simples. O que passar disso é uma relatividade entre um corpo e o outro, significa que eu dou consciência nele, certo? Qualquer coisa que eu quero absorver desta guerra, ela vai trazer uma coisa negativa para mim. Ela vai trazer uma coisa negativa para mim. Pode olhar aí no tempo de Emanuel, né. Você pode olhar aí, se tudo que foi absorvido foi também uma coisa negativa, ok? E quando é transformado no tempo, ele perde a sua relatividade com outro corpo emocional. Quando esse mesmo é transformado no tempo, ele perde a sua relatividade com outro corpo emocional. Como que se transforma isso no tempo, né? É você pode ter uma consciência negada, ou você pode fazer uma ideologia sobre alguma coisa que for a sacrifício, né, criar uma espiritualidade, e você vai transformando isso a outra pessoa, né. Ou seja, você vê um problema ali e tal, você vai lá do outro ali, vai criar uma contenda, vai gerar aquelas coisas negativas, vai sempre passando ela à frente e gerando essas complexidades, ok? Entenda isso. Os fardos emocionais são as negatividades de vossos relacionamentos. E quando é transformado no tempo, ele perde a sua relatividade com outro corpo emocional. E isto sim, evidentemente que o mentor de corpo vai negar um para aceitar outro corpo, né? E que seja emocional. É, quando, né, você já viu, vamos, entender isso. Você já viu que, às vezes, quando a gente nega alguém, às vezes a gente nega para fazer chantagem a outra pessoa? Você entende que isso não é relativo, não é uma consciência, é uma coisa emocional? Tudo o que é emocional são coisas negativas. Se eu penso em Deus, por exemplo, uma forma emocional, meu relacionamento com Deus fica negado, porque Deus não é emocional. Deus é uma espiritualidade. Tá aí a prova aí. Às vezes, o sacrifício do corpo vivo, todas as pessoas que olharam para lá e entenderam um corpo emocional, não pôde entender de Deus, porque são coisas totalmente, né, que
não relata aquilo que Deus é, entende? Entende isso? Pode explicar um corpo simples de entendimento simples, como eu tenho aberto esse blog diário dizendo que se nós temos que entender que nós somos corpos simples de entendimento simples. O que nós absorvemos de além disso são negatividades, são coisas negativas. São coisas negativas, pode olhar isso, tudo negativo. Eu não vejo vantagem, sei lá, o que que eu quero vou dizer isso bem claro, para a gente entender. Olha só, uma fama, por exemplo, eu não vejo vantagem para um corpo simples, uma pessoa ser famosa, eu não vejo vantagem nisso. O que que entreteu o que que incentivou as pessoas a ir para a mídia social? São aquilo que o governo financiou, os poderes econômicos, certo? Aquilo que o governo, financiou as pessoas pelo poder econômico. A maioria das pessoas que vai para a mídia hoje, eles vai tentando arrumar um emprego, um trabalho. Muitas das vezes a exposição que eles fazem é um trabalho como os todos, mas não vale a pena, porque ele só tem realização uma vez. Ele pode conseguir ter benefício com os recursos financeiros, sim, né, entende que sim. Mas não é uma vantagem, não é uma vantagem, não é uma vantagem, porque nós podemos nos realizar com o nosso corpo só uma vez. O que passar disso eu busco negatividade, eu trago a negatividade daquela relacionamento, daquelas coisas, entenda isso? Eu posso ver isso de uma forma positiva, mas não para mim especificamente, mas para um trabalho social, para aquilo que eu entrego a Deus, a meu carinho, o meu respeito, a minha consideração, né, a minha dedicação, a minha adoração. Então isso é entregue, não é para um corpo simples, de entendimento simples. Não vejo, pode olhar aí. Eu já me vi de várias formas, vamos comprar um sítio, num lugar bem eu entendo que eu tinha mais realização. Mas o tempo, né, que a gente entende isso, né. O que acontece? Vamos falar isso de novo. Você já viu que tem pessoas que ela é bem mais realizada do que um milionário, uma pessoa pobre? Olha aí dentro da sociedade, eu vejo várias pessoas pobres que estão feliz, tranquilo, com um semblante bom, sem crise, sem nada, sem preocupação, sem nada, sabe. Então, isso é relativo para ela, isso significa que ela tem mais harmonia com ela mesma, que ela tem mais relatividade com o corpo dela mesma, que ela tem mais consciência nela mesma, não está preocupado com nada, está tranquilo. Entenda isso? Ao que nós estamos atraindo só negatividade da Guerra Fria, só as coisas negativas da Guerra Fria, nós estamos atraindo só isso. Negatividade da Guerra Fria, só isso. Entende? Evidentemente que o mentor de corpo vai negar um para aceitar o outro e que seja emocional. Este é o sinal da relatividade do tempo, né? Por exemplo, os atos conscientes de entender o tempo, vamos ficar aqui, chamar todo mundo para o juízo, certo? Vamos ficar aqui junto no meio deles, vamos chamar todo mundo para o juízo. Aí o juízo de Deus está vindo, todo mundo consciente, aí sim, né? Vamos mudar essa atmosfera, vamos fazer uma relatividade, né? De uma forma consciente, né? Nada de da gente estar, precipitando com as nossas consciências, né, entenda isso. Este ideal ausenta um e o outro deste relacionamento. E como se este é e como se este estiverem no lugar errado com o corpo errado. Você já parou para pensar que, às vezes, você está, né, relacionando ó, uma pessoa, né, e vamos falar isso, eu não vamos falar do diretamente no casamento conjugal, dando aquela continuidade lá em cima. Quando a pessoa está em crise, por exemplo, quando ela está em crise, o contexto de cima falou que quando a vamos ler aqui só para dar uma continuidade aqui, vamos dar uma retomada aqui, para vocês entenderem. E se vocês sabem ler
e entender os sinais destas entenda os sinais dessas relações, né? E de forma que os fardos de ambos não será uma relatividade desta interação e que seja relativo do tempo. O que eu quero é só essa expressão aqui, ó. E se vocês sabem ler, entendam os sinais dos tempos, né? Aquilo que você está relacionando, às vezes, que eu estava dando uma relatividade, se às vezes você sabe, está na presença da sua esposa, a sua esposa está ficando sempre triste com você, ou o marido está triste com a esposa, você vê que há uma negação de uma coisa ou outra, está tendo uma negatividade, entenda? E quando a gente entende que há essa negatividade, a gente vamos como se a gente não tivesse ali. É uma coisa, né, o corpo que era para ser positivo, ele está dando uma ideia de negatividade. Então, um corpo negativo, ele está manifestando coisas negativas, certo? É como se você não tivesse aí para a pessoa, não tem importância para você, você não tem importância. É isso que o contexto quer dizer, certo? É como se esse estivesse no lugar errado, com o corpo errado, desejando o tempo certo com o corpo certo, né. Aqui em cima nós viu que o texto ele começou a gerar, né, dizendo que, né, que este é um sinal da relatividade do tempo, este ideal ausenta um e o outro deste relacionamento, é como se um estivesse no lugar errado, com o corpo errado, desejando o tempo certo com o corpo certo, né. É comum, às vezes, você estar relacionando uma pessoa, né, e ela, né, entender que, eh com consciência em outro lugar, entenda isso. Este ideal forma uma negatividade do ambiente, né, e dos corpos presentes deste ambiente. Eu Você vê que esses contexto, ele está muito relacionado, né, àquele tempo presente a qual Manuel foi a sacrifício, né. Você vê que quando aquele corpo fora a sacrifício, ele saiu daquele ambiente, mas, tinha uma ideologia a ser apregoada, né, sobre aquele corpo que estava ausente. Então, a as os inconscientes, eles usou os seus atos emocionais, os conscientes, e eles fizeram dessa ideia uma ausência daquilo que e transformou tudo isso em ideologia, em espiritualidade, e fez esse trabalho, e ganhou todo mundo para Cristo e levou todo mundo em juízo, entenda isso. "E conhecendo e fazendo conhecer que os vossos consciências são relativo entre um corpo e outro", não é relativo? As vossas consciências são relativas entre um corpo e outro. Eu não Se eu procurar entender Emanuel e não entender o meu corpo que está aqui, esse meu corpo aqui vai me tirar minha vida por causa de Emanuel. Entenda isso? Entenda isso? Ou seja, nossos corpos são relativos a um e o outro, eles são relativos a um corpo e outro. Entenda isso, ok? Vou voltar um pouco mais em cima que eu quero entender isso, eu quero formalizar isso mais. Vamos lá. Este ideal forma a negatividade do ambiente, né? Tem um corpo ausente e dos corpos presentes neste ambiente, né. As pessoas sentiram ali um clima ali, meio que as energias mudou, a atmosfera mudou, né, sei lá, qualquer coisa, as energias das pessoas mudou, tudo ali, né, porque aconteceu uma coisa trágica, alguma coisa assim. Você vê que isso é bem as energias, os cosmos, eles são formados por essas consciências interior, eles são formados porque a partir de que eles vai manifestando isso, eles vai contaminando toda a atmosfera. Certo? E que essa atmosfera é representada pela cabeça do marido, e aqui está uma atmosfera negada, que é o anticristo, e a consciência do marido, que dá uma relatividade junto com esse corpo. Entenda isso. Ou seja, da mesma intensidade que a atmosfera pode ser bom, que os cosmos pode ser bom, aquilo que as pessoas tá produzindo bem, ela pode também ser uma coisa negativa. Com a mesma intensidade que ela pode ser positiva, ela pode ser também uma coisa negativa. É só você voltar no tempo real, aonde fora sacrificado o corpo, você vai entender que os cosmos mudou, que a atmosfera mudou, certo? E que tudo que nós temos que fazer hoje é fazer isso com a forma consciente, trabalhar isso de uma forma consciente, ok? Entenda isso. E conhecendo, fazendo conhecer que os vossos consciências
são relativo entre um corpo e outro, e entendendo que esta relação emocional sempre pode haver uma controvérsia emocional. A controvérsia emocional, eu gosto muito de relacionar as ideias emocionais opostas, certo? Oposta, que as pessoas pensam ao contrário uma da outra, são opostas, né? Sei lá, tudo oposto, certo? Em vez de você chegar aqui e fazer uma com a pessoa e vai fazer uma com a pessoa, tudo olha para tudo na mesma direção. Ah, isso mesmo, trabalho missionário, né? Assim que faz, né? Vamos fazer junto, então estamos com você. Ah, nós vamos passar por uma situação delicada, mas não tem problema, nós vamos vencer. Mas não, as pessoas, ela vai começar a dar uma relatividade nos seus conceitos pessoais sobre aquilo que possa ser bom para ela, então ela já vai começar a defender aquela ideia de um ato que pessoal e não, e entenda isso, dá uma complexidade. Entendendo que esta relação emocional sempre pode haver uma controvérsia emocional, conhecendo e fazendo conhecer que ambos corpos vai ficar negado no tempo de nas vossas realizações. Se eu quero me realizar, se eu tenho uma consciência emocional e estou relacionando isso, eu vou ficar negado, porque eu vou tentar me realizar com uma dependência emocional de outra pessoa. Dependência emocional são coisas opostas. Dependência emocional, sexo oposto, tudo oposto, dinheiro oposto, tudo oposto, certo? A pessoa ganha, eu não ganho, inveja, tudo emocional, tudo oposto. Emocional, tudo é oposto, tudo é negativo. Emocional, tudo é negativo. Nós somos consciência. O que nós somos? Nós somos consciência. Nós temos que manifestar o quê? Uma consciência. Nós temos que manifestar o quê? Uma consciência. A sexualidade é uma consciência daquilo que nós somos interiormente. Pode olhar aí para dentro da sociedade, você vai ver corpo macho com uma consciência fêmea, por exemplo, né? Ele manifesta o quê? O que que ele manifesta para a sociedade? Uma feminista, uma ideia feminista, vai manifestar isso. Significa que nós é dentro, nós somos fora, nós manifesta isso. Ah, mas eu vou fazer uma ideia oposto, sei lá, criar defender os meus interesses emocionais, então eu vou ficar contra aquela pessoa, eu vou ficar contra ela porque, né, é a ideologia do sexo, é tudo oposto um do outro. Ah, a pessoa está ganhando dinheiro, eu vou invejar ela, né? Eu vou invejar ela, eu não vou deixar ela crescer. Eu não estou fazendo um mesmo olhar para aquela, ó, a pessoa está crescendo, é legal, você merece, cara, tranquilo, segue o seu caminho, tá? Deus está com você. Mas não pode ser assim, eu tenho que ter mais do que ele. Entenda, é muita complexidade. Vou repetir isso de novo. Conhecendo e fazendo conhecer que ambos corpos vai ficar negado no tempo de vossas realizações. Se eu estou emocionalmente, eu vou ficar negado. Se eu estou relacionando as minhas emoções a outra pessoa, vou ficar negado, porque eu sou uma consciência, eu manifesto uma consciência. Eu sou uma consciência, eu manifesto uma consciência. Entenda isso. E podendo dar certo com uma coisa, e errado com várias outras coisas desta relação, né. Ainda existe uma possibilidade de você estar dando certo, né, com aquilo que é emocional, né. Existe uma possibilidade, né. Talvez uma coisa selvagem, né, que possa representar aquele momento e tal, depois vocês, absorvem a crise dela, sei lá, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Ainda quando há uma consciência no meio, tá tranquilo, liberdade, tal, sei lá, tranquilo. Entenda isso, consciência. A consciência é aquilo que nós manifestamos, né? É aquilo que nós somos, aquilo que nós manifestamos. Tem que ser assim. Aquilo que nós somos, nós manifestamos. Nosso corpo é sempre uma positividade dessa emoção, dessa relatividade do tempo, daquilo que nós estamos interagindo de todas as formas, ok? Entenda isso de todas as formas. Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo. Só se você estiver eh, conhecendo dessa voz, estiver entendendo, faça isso. Se vocês não tiver entendendo nada que está sendo dito, não precisa que vocês façam nada, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.